E aí, galera, no canal Química em 12, vamos dar sequência a esse playlist maravilhoso envolvendo então ali tabela periódica. Só que essa aula agora é essencial não para decorar, para entender a nossa tabela. Sabe por quê? A tabela periódica é construída pela configuração eletrônica dos nossos elementos químicos. Então, olha só, configuração eletrônica da tabela periódica. Acompanhem comigo, vamos lá, pessoal, vamos lá. Muito bem, galera, então a organização da tabela periódica, ela se dá pela configuração eletrônica do meu elemento. Porque em outro playlist você aprendeu a fazer a distribuição eletrônica. E lá eu falei, galera, toda a tabela vem em função da distribuição eletrônica de um elemento. E agora eu vou provar isso por A mais B, né? Falando em A e B, bom, temos famílias, que são 18 famílias. A aula anterior te mostrou isso aí, 18 colunas, 18 então ali linhas verticais. Mas as famílias, tá? Elas são divididas no modo mais antigo, mas ainda interessante, divididas em dois grupos, tá? Ou eu tenho o grupo A, ou eu tenho o grupo B. Perfeito? Lembra como é que eu dou o nome ao elemento que é do grupo A? São os elementos representativos. Quem é do grupo A é representativo. E aí eu te mostrei quem eram as colunas que pertenciam ao grupo A. A extrema no caso ali esquerda e extrema direita da tua tabela periódica. Legal. Mas para um elemento ser representativo, eu posso nem ter a tabela por perto para saber. É só eu perceber a sua distribuição eletrônica. Se ela for terminada em S ou P, eu tenho um elemento representativo. Daqui a pouco eu te provo isso, tá? Se meu elemento ele é de transição, ele vai ser o elemento do grupo B, certo? Representativo, grupo A, transição, ele vai ser do grupo B. E a terminação da distribuição eletrônica, ela é dada em D ou F, tá? D ou F. Pronto, pegamos as 4 subcamadas possíveis, SP, ele é do grupo A, D ou F, ele é do grupo B. Sem esquecer que temos 7 períodos na tabela periódica, né? 7 linhas horizontais. E que os períodos, ok, podem indicar pra gente quantas camadas eletrônicas o meu átomo tem. Ou então, que dependendo quantas camadas, eu sei ali em qual período está o meu elemento. Sem ter que pegar, sei lá, urânio, por exemplo, né? 92. Distribuir todos os 92 elétrons para saber o seu período, né? Para saber então quantas camadas ele tem. Eu não preciso fazer isso, tá? Então o período da tabela periódica me revela quantas camadas eletrônicas tem aquele átomo do meu elemento. Perfeito? Muito bem, então temos um mapa que vai começar a linkar a distribuição eletrônica à tabela periódica. Agora vem comigo, vamos evoluir essa ideia, perfeito? Temos, por exemplo, os elementos representativos, tá? Aqui peguei 2 blocos, né? O bloco então aqui, galera, aqui envolve 2 famílias do grupo A. Tá, eu vou pegar um elemento a princípio e fazer a distribuição eletrônica para você perceber uma coisa. Vem comigo, tá? Pessoal, olha só, aqui temos o elemento lítio, 3 elétrons, tá? Se eu pego o lítio com 3 elétrons, eu tenho aqui um S2 e 2 S1, tá? Isso quer dizer que, tá? Eu tenho 3 elétrons distribuídos e olha como terminou a distribuição, 2S1, legal? Quero que você perceba mais uma coisa. Vou pegar alguém da segunda coluna, pode ser o magnésio, tá? O magnésio 12. O magnésio 12, então, você vai ter aqui o seguinte, 1S2, 2S2, 2P6 e 3S2. Perceba, galera, tá? Que quem é dessas 2 colunas termina em S, em subcamada S. Pegou isso? Por exemplo, lítio terminou em 2S1, sódio 3S1, potássio 4S1 e daí por diante, até o frâncio 7S1. Aqui na família 2A, o berilo terminaria, por exemplo, em 2S2, o magnésio terminou em 3S2, todo mundo aqui dessas 2 colunas terminaria em S. Então, quando eu olhar para a tabela, as 2 primeiras colunas da esquerda, todo mundo ali termina em S. Pegou legal? Muito bem, tá? Vamos à frente. Pessoal, agora eu peguei outro bloco, o bloco da extrema direita da tabela periódica, certo? Quero te mostrar uma regularidade nesse bloco da direita. Exceto o hélio, depois te falo do hélio, tá? Bora, olha só, acompanha comigo. 1S2, 2S2 e 2P1, tá? 2P1. Temos 5 elétrons do boro ali, né? Fósforo, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 e 3P3. 3P3. Depois te falo o que vai rolar aqui, tá? 2S2, 2P6, 3S2 e 3P5. 2P1, 3P3, 3P5.
P. Percebeu que todo mundo termina com subnível P? Toda a galera desse bloco, desse quadrante mais à direita da tabela periódica, que vai da família do boro até dos gases nobres, termina em P. Claro, exceto o hélio. Então é um bloco todo que termina em P. Você viu duas colunas que terminam todas em S, agora 6 colunas que terminam em P, mas eu quero te mostrar mais além, tá? Vamos caminhando, vamos construindo a tabela periódica. Vamos lá. Galerinha, olha só o bloco que eu trouxe agora, é aquele miolo da tabela periódica que vai do escândio ao zinco, tá? O escândio ao zinco. Estamos falando de metais de transição. Eu posso fazer a sua distribuição eletrônica e fica assim: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1. D1, tá? O escândio termina em D1, titânio em D2, vanádio D3, cromo D4, até o zinco em D10. Galerinha, todo mundo desse quadrante que você está vendo aqui vai terminar em D, ok? Terminará em D. S seguido de D. Enfim, vai terminar em D. Então esse miolo da tabela periódica, esses metais de transição, tem uma terminação em comum, que é no subnível D. Já pegamos um bloco com S, um bloco com P, agora um bloco com D. Eu usei apenas o escândio, mas se eu fizesse de qualquer outro elemento, eu iria perceber a mesma terminação. Mas tem mais uma coisinha que eu vou te mostrar, tá? Acompanhe. Pessoal, olha só o que eu trouxe agora aqui, tá? São aquelas duas linhas debaixo da tabela periódica, perfeito, né? O nome disso é série dos lantanídeos e actinídeos. Já tem um nome específico para isso, mas vamos chegar lá, tá? Bom, pessoal, então se eu começar lá em 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, isso vai muito longe, ok? Você já sabe a sequência, porque você aprendeu a fazer distribuição eletrônica, e vai terminar assim, tá? Em 6s2 e 4f2. Aonde eu quero chegar? Naquele final. Terminou com o subnível F, perfeito? Todo mundo que está aqui, pessoal, praticamente termina com o subnível F. Então nós vimos aí um bloco que termina todo mundo com S, outro com P, outro com D, e agora um outro bloco que a galera termina em F. Eu estou te dizendo que a posição de um elemento não é por acaso, é em função da sua distribuição eletrônica. Francis, mas se eu ganho tabela periódica, para que localizar meu elemento? Mas aí é que tá. Eu não quero que você localize um elemento. Eu quero que você pegue a sua localização e saiba o que isso quer dizer. E agora eu vou pegar a tabela periódica pronta para te mostrar como fazer essa leitura. Mas então temos 4 regiões, S, P, D e F. Vamos ver comigo onde é que fica cada uma? Vem comigo, eu vou te mostrar. Quando você olha para a tabela periódica, eu quero que você faça uma leitura perfeita da seguinte maneira, né? Por exemplo, cálcio, elemento cálcio. Galerinha, se o cálcio está na família, por exemplo, 2A e no terceiro período, olha o que eu sei sobre esse elemento, tá? Que ele termina, por exemplo, em S2, família 2A, então ele termina em S2 dessa maneira. Se eu pego aqui, né, o césio localizado aqui na família 1A, ele termina em S1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O césio está no 6º período, ele tem 6 camadas, né? O cálcio está no 4º período, ele tem 4 camadas. Então eu sei o número de elétrons na última camada e eu também sei, pessoal, tá? Ali, quantas camadas eletrônicas eles têm pelo período, né? Você pega aqui, por exemplo, né, o silício. O silício, ele está localizado no 3º período, eu tenho certeza, ele tem 3 camadas, né? Ele está na família, por exemplo, 14, que é a antiga família 4A. Se a antiga família é 4A, o silício apresenta 4 elétrons na última camada, tá? Eu tenho o iodo, por exemplo, aqui, tá? Está na família 7A. Está na 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, né? Está terminando em P, com certeza, tá? Ele está aqui no 5º período, então ele tem 5 camadas eletrônicas. E daí por diante, só localizando aonde está o meu elemento, tá? Eu sei quantas camadas eletrônicas ele tem e quantos elétrons na última camada ele também tem. Então, cada região da tabela periódica, por exemplo, a primeira aqui à esquerda, eu sei como termina. Todo mundo em S, ok? Todo mundo, ok? Termina aqui em S, perfeito? Todo mundo, naquele extremo direito, termina no subnível P. Exceto o hélio, que é uma outra questão, tá? A galerinha, então, aqui desse miolo da tabela periódica termina em D, são os metais de transição, metais de transição. Todo mundo aqui termina em D,
Perfeito? E essa galera aqui de baixo termina em F. Olha como cada região é bem definida quanto à configuração eletrônica. Então, se você começa com essa noção, facilita muito a localização do elemento e também olhar a sua localização e ver qual é a sua configuração eletrônica. Vai ter uma aula que a gente vai praticar isso com certeza, tá? Mas, viu? Cada região da tabela não é por acaso. Tem uma configuração eletrônica em função do seu elemento químico ali presente. Perfeito? Vamos à frente, galera. Galerinha, 2 exemplos agora para finalizar, ok, essa configuração eletrônica da tabela. O potássio tem 19 elétrons, eles estão totalmente distribuídos. O que eu quero que você tenha perfeito conhecimento? Se eu tenho então aqui 4 camadas, camada 1, A2, A3 e A4, eu sei que esse elemento está no quarto período, ok? Quarta linha da tabela periódica. E se eu for lá na tabela e ver esse elemento no quarto período, eu sei que ele tem 4 camadas eletrônicas, né? Ok, esse duplo sentido é que eu quero que você aprenda. Muito bem, quarto período. Se ele terminou em S, então ele pertence ao grupo A da tabela periódica. Agora há pouco te mostrei que quem termina em SP pertence ao grupo A. Ele terminou em S, ele pertence ao grupo A. E ele na camada de valência, na sua última camada, ele apresenta um elétron. Por isso ele pertence à família 1A. 1A, quarto período. Como se fossem coordenadas, eu localizei meu elemento. Agora, vamos no bromo. Mais um exemplo para você deixar isso mais tranquilo. Quantas camadas eletrônicas tem o bromo? Veja bem, A1, A2, A3, a quarta camada. A mais alta é a sua quarta camada. Então esse elemento está localizado no quarto período, na quarta linha que a tabela periódica possui. Muito bem. E também, pessoal, nessa última camada ele apresenta, não esqueça, 2 com 5, 7 elétrons. Terminando em P, ele pertence ao grupo A. Quem termina em S e P pertence ao grupo A da tabela periódica. Ele é representativo. Terminou em P, pertence ao grupo A, mas ele tendo 7 elétrons, ele pertence à família 7A. Olha que legal, você localiza o elemento na família e no período, é como se fosse latitude e longitude. São coordenadas que eu posso agora olhar para a tabela periódica num elemento numa posição e ver quantas camadas ele tem. Quantos elétrons ele tem nessa última camada, ok? Eu quero que você saiba fazer a localização segundo a distribuição e pela localização também saber a sua distribuição, nos 2 sentidos. Então temos a configuração eletrônica entregando o jogo de onde está meu elemento ou então aonde ele está, entregando a sua configuração. Pessoal, não para por aí a organização. Vem mais aulas explicando sobre a natureza dos elementos, veja a aula anterior. Agora veja posterior e a tabela vai ficar muito fácil para você. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.